Ricardo, um detetive marcado pela exaustão, dirige em direção a Serenity Falls, em uma estrada sinuosa sob o dia claro. A paisagem é bela, mas uma quietude perturbadora permeia o ar, sugerindo uma escuridão oculta. Seus olhos cansados examinam a paisagem serena, buscando a verdade escondida sob a superfície tranquila. O carro sobe mais alto. As vistas pitorescas incapazes de abalar a determinação sombria do detetive. Ele avança, a beleza enganosa de Serenity Falls, em nítido contraste com a tarefa sombria que o espera. Uma placa desgastada range, dando as boas-vindas aos visitantes de Serenity Falls, sua pintura descascando como pele queimada de sol. Ricardo para o carro, com o olhar fixo na cidade distante, notando sua quietude perturbadora. De longe, Serenity Falls parece comum, mas uma sensação palpável de desconforto permeia o ar. O silêncio é quebrado apenas pelo farfalhar das folhas, sugerindo segredos escondidos sob a fachada da cidade. Ricardo entra no pequeno e antiquado Departamento de Polícia de Serenity Falls. A estação está quieta, exceto pelo zumbido do equipamento antigo. O xerife Samuel, com aparência jovial, cumprimenta Ricardo. Samuel oferece um sorriso amigável, embora pareça um pouco forçado. Ricardo observa o xerife, sentindo uma tensão subjacente. O ar está espesso com palavras não ditas e cortesia forçada. Ricardo está sentado sozinho no seu quarto de hotel, a luz fraca projetando longas sombras. Os documentos do caso estão espalhados pela mesa, cada página uma peça de um quebra-cabeça perturbador. Ele analisa meticulosamente cada detalhe, com a testa franzida em concentração. Uma crescente inquietação o domina. A sensação de que algo está errado. Ele se recosta. Uma sensação de que algo não se encaixa bem atormenta sua mente. Há algo errado com a cidade. Um medo silencioso preenche a sala. Ricardo caminha pela rua principal de Serenity Falls, observando os moradores. Tudo parece normal na superfície. Rostos saudáveis e felizes o cumprimentam. Mas Ricardo nota uma ausência perturbadora. Crianças. Seu olhar percorre a multidão, notando outra estranheza, a falta de idosos entre eles. Uma inquietação subtil instala-se quando ele percebe que a demografia da cidade é estranhamente uniforme. Os olhos observadores de Ricardo sugerem uma crescente suspeita sobre a verdadeira natureza de Serenity Falls. No pitoresco café de Serenity Falls, Ricardo saboreia calmamente o seu café. Um observador silencioso no espaço acolhedor. Vozes locais sobem e descem ao seu redor, tecendo contos de décadas passadas como se fossem notícias de ontem. O café vibra com os ecos do tempo, enquanto Ricardo se torna um auditor acidental da história. Ele ouve atentamente o murmúrio do passado da cidade, misturando-se com o aroma do café recém-feito. Ricardo está cativado, atraído por uma história que preenche a lacuna entre o passado e o presente em Serenity Falls. Ricardo entra no cemitério de Serenity Falls, com o rosto marcado pela confusão em meio às fileiras silenciosas de lápides desgastadas. Ele caminha entre as lápides, uma crescente inquietação se instalando nele enquanto examina as inscrições. Ricardo faz uma pausa. Sua voz baixa em descrença. Cada lápide, todas, têm a mesma data de falecimento. Seus olhos se arregalam em horror crescente quando ele termina. Brami foi há tanto tempo. O cemitério prende a respiração. Ricardo entra na biblioteca de Serenity Falls, a luz do sol entrando pelas janelas altas, iluminando fileiras de livros silenciosos. Ele começa sua busca, seus dedos percorrendo as lombadas de volumes antigos, buscando respostas no passado da cidade. Ricardo retira um tomo volumoso, cujas páginas estão repletas de tinta desbotada e símbolos enigmáticos,
sugerindo histórias esquecidas. A frustração aumenta quando Ricardo encontra apenas registros incompletos. A história da cidade envolta em mistério e contradição. Ele estuda relatos conflitantes, com a testa franzida em concentração, a verdade sendo evasiva e quase inatingível. Ricardo bate um livro com força, determinado a descobrir os segredos ocultos enterrados no passado de Serenity Falls. Ricardo entra na casa de Anna, buscando respostas veladas na luz fraca. Anna, uma residente mais velha, guarda segredos, seu rosto marcado pela relutância e sombras. O olhar firme de Ricardo encontra a expressão cautelosa de Anna. Um apelo silencioso paira no ar. A determinação amolece a resolução de Anna, sugerindo histórias que a cidade desesperadamente mantém escondidas. Em um laboratório clandestino, cientistas trabalham sob luzes fracas, com foco intenso. Equipamentos complexos zumbem. Uma sinfonia de pesquisa secreta preenchendo o ar. Uma faísca repentina acende, um prenúncio do caos iminente. O laboratório explode em um clarão ofuscante. O experimento saindo do controle. Detritos voam quando a força da explosão rasga a instalação subterrânea. A escuridão desce. O laboratório antissecreto agora é uma cena de destruição. No quarto sombrio do hotel de Ricardo, as sombras dançam enquanto Ricardo examina as pistas. Cada peça um sussurro no escuro. Ele conecta fragmentos de evidências, com a testa franzida em concentração, perseguindo uma verdade que está além de seu alcance. Documentos espalham-se pela mesa. Cada um, uma migalha de pão, num labirinto de engano. As luzes da cidade transbordam pelas cortinas, projetando longas sombras que espelham os segredos que ele procura. Os olhos de Ricardo queimam com uma determinação implacável, juntando as peças do quebra-cabeça. A luz do sol filtra-se através da densa copa, enquanto Ricardo se aventura na floresta perto das cataratas da Serenidade. Ricardo examina o chão da floresta. Cada folha caída e galho quebrado, uma pista em potencial. Um brilho de metal chama sua atenção, meio escondido sob um emaranhado de vinhas. Ricardo afasta a folhagem, revelando uma porta de metal desgastada cravada na terra. Seu coração bate forte enquanto examina a entrada escondida. Uma relíquia de um tempo esquecido. Ricardo alcança a maçaneta, uma mistura de apreensão e entusiasmo em seus olhos. Ricardo desce para o bunker frio e silencioso, uma sensação de pressentimento pairando pesadamente no ar. Partículas de poeira dançam na luz fraca enquanto Ricardo examina o equipamento científico abandonado e antigo. Ele encontra documentos, cujas páginas amareladas estão cheias de detalhes científicos perturbadores. A expressão de Ricardo se endurece quando os documentos confirmam suas suspeitas mais sombrias sobre o bunker. Cidade em pânico. Um flashback revela Serenity Falls em completo caos. Os moradores fogem em pânico, com os rostos marcados pela descrença e pelo medo. A verdade, horrível, surge. Eles não estão mais envelhecendo. Uma maldição. Uma mãe agarra seu filho. Seus olhos arregalados de pavor primal. Gritos ecoam pelas ruas. Uma sinfonia de desespero. A cidade, antes pacífica, entra em um turbilhão de caos. Dentro da casa de Samuel, Ricardo confronta o xerife, com o ar pesado de acusações não ditas e tensão latente. Os olhos de Ricardo se estreitam, uma determinação inabalável endurecendo seu olhar. Eu sei o que você está escondendo, Samuel. O rosto cansado de Samuel revela um brilho de culpa quando ele avisa. Ricardo, você não entende. A voz de Ricardo se eleva, alimentada pela urgência. Envolvido? Isso afeta a todos. Diga-me a verdade. Alimentada, Samuel. Desesperado. Defende suas escolhas. Estamos fazendo isso para protegê-los, Ricardo. Para proteger todos. Na praça da cidade, Ricardo reúne os moradores.
preparando-se para revelar uma verdade monumental. Ricardo revela o segredo da imortalidade, sua voz ecoando pela praça. Uma onda de choque percorre a multidão, rostos marcados pela descrença e pelo medo. O alívio invade os outros quando absorvem a revelação de Ricardo, suas expressões suavizando. Ricardo e Samuel entram no laboratório estéril, o ar espesso, com a promessa e a ameaça da imortalidade. O zumbido da maquinaria, dormente, preenche o silêncio enquanto eles confrontam a fonte da vida eterna. Ricardo passa uma mão enluvada sobre uma console fria, com o rosto indecifrável na luz forte. Samuel encara a câmara central, hipnotizado pela energia turbilhonante e luminosa em seu interior. O peso da sua decisão é grande. O que farão com o poder da imortalidade? Uma escolha se aproxima, que pode mudar a humanidade para sempre, pois a energia pulsa com um potencial incalculável. Faíscas surgem quando um laboratório de ciências mergulha no caos. Equipamentos sobrecarregados engasgam, sugerindo experimentos que deram errado. Tubo de ensaio estilhaçam-se, seus conteúdos misturando-se numa mistura volátil de ambição científica e abandono imprudente. Uma energia de outro mundo surge, banhando o laboratório em um brilho misterioso, um testemunho visual de limites ultrapassados. A cena caótica sugere o nascimento da imortalidade, uma descoberta nascida de experiências perigosas. Linhas éticas se confundem em meio à destruição, enquanto a busca pela ciência ofusca as potenciais consequências. O laboratório pulsa com poder descontrolado, uma representação visual de uma descoberta transformando-se em desastre. Ricardo sobe a montanha, cada passo uma luta contra o terreno rochoso e sua angústia interior. Suas botas rangem, ecoando no vasto vazio, enquanto ele procura um ponto de observação acima das cataratas da serenidade. A cidade está aninhada abaixo, alheia à tempestade que se forma dentro dele. Uma tensão palpável irradia de Ricardo. Uma batalha travada entre o silêncio e a revelação. Ele se sente dividido entre proteger um segredo e revelar a verdade. O peso da sua decisão paira, pesado no ar da montanha. Um grito silencioso preso em seu peito. Dentro da igreja, os aldeões se reúnem, com seus rostos marcados pela preocupação, o silêncio pesado quebrado apenas por sussurros ansiosos. O peso do futuro da cidade deles paira no ar. Uma tensão palpável, preenchendo o espaço sagrado. Um debate acalorado irrompe, vozes subindo e descendo como ondas contra a pedra antiga. A questão central ecoa. O que fazer com a imortalidade que ameaça consumir suas vidas? O sol brilha na rua principal, enquanto Ricardo observa as crianças brincando, suas risadas ecoando por Serenity Falls. Um sorriso agridoce toca os lábios de Ricardo, enquanto ele observa as crianças despreocupadas, seus olhos cheios de profunda preocupação. O olhar de Ricardo percorre a cidade idílica, uma dura constatação surgindo em seus olhos. A falta de novos nascimentos lança uma sombra sobre a cena vibrante, uma ameaça silenciosa ao futuro da cidade. A expressão de Ricardo se endurece com determinação. O peso do futuro da cidade pesado em seus ombros. A luz suave banha a casa de Ana, onde uma atmosfera, calma, mas séria, paira pesadamente entre Ricardo e Ana. O rosto de Ricardo está marcado pela preocupação, espelhando a seriedade da conversa deles. Os olhos de Ana refletem uma profunda determinação, sua expressão uma mistura de força e compreensão. O silêncio é pontuado por ansiedades não ditas, cada respiração medida e deliberada. A voz de Ana corta o silêncio. Um farol de clareza moral na sala pouco iluminada. Siga seu coração e faça o que é certo, mesmo que seja difícil, diz Ana, suas palavras ressoando. Em Serenity Falls,
Ricardo encontra moradores desesperados, prontos para abandonar suas casas em busca de uma vida normal. A floresta sussurra com sonhos de fuga, enquanto os moradores se reúnem, com seus rostos marcados por saudade e medo. Eles estão dispostos a arriscar tudo, inclusive a morte, por um futuro onde possam envelhecer. Ricardo observa sua determinação, uma promessa silenciosa de ajudar sua fuga desesperada pairando no ar. Dentro do departamento de polícia de Serenity Falls, o peso da cidade recai sobre os ombros de Ricardo. Ricardo está sozinho, as fracas luzes fluorescentes refletindo em seu rosto perturbado. Ele está em contemplação, o silêncio amplificando a gravidade de sua decisão iminente. Cada sombra parece sussurrar as potenciais consequências de sua escolha. O destino de Serenity Falls está em jogo, dependendo do próximo movimento de Ricardo. Ricardo respira fundo, preparando-se para o impacto que sua decisão trará. Na entrada de Serenity Falls, Ricardo para, uma figura solitária à beira da partida. Ele faz uma pausa, sua silhueta emoldurada contra o portal, iluminado pelo sol. Um momento suspenso entre o passado e o futuro. Ricardo lança um último olhar para a cidade, seu olhar uma mistura pungente de tristeza e esperança crescente. Seus olhos refletem o peso das memórias, um adeus silencioso gravado nas linhas do seu rosto. Com uma atitude resoluta, Ricardo avança, abraçando o caminho desconhecido que se estende diante dele. No laboratório secreto, Ricardo contempla a fonte da imortalidade, uma decisão difícil que pesa sobre seus ombros. Seu rosto está marcado pela determinação quando ele alcança o mecanismo de desativação. Um zumbido suave preenche o laboratório quando o dispositivo desliga, seu brilho desaparecendo, sinalizando o fim da vida eterna. Ricardo observa uma mistura de tristeza e aceitação em seus olhos, enquanto as implicações se tornam claras. Os moradores envelhecerão e morrerão, mas Ricardo acredita que é um sacrifício necessário para uma existência natural. Banho de sol. A silhueta de Ricardo se destaca quando ele encara os moradores da cidade, sua decisão pairando no ar. Um silêncio tenso domina a praça da cidade, carregado com o peso das palavras de Ricardo e o futuro desconhecido. O medo oscila nos olhos dos moradores, transformando-se rapidamente em raiva fervilhante e profunda tristeza. Uma aceitação silenciosa se instala na multidão, enquanto se preparam para as mudanças que virão. Dentro da casa de Samuel, um silêncio pesado paira entre Ricardo e Samuel. Seus olhos se encontram, uma compreensão compartilhada passando entre eles na luz fraca. Ambos sabem que fizeram o que era necessário, embora isso lhes tenha causado dor. Um momento de reconhecimento silencioso sela sua ligação em meio à tristeza silenciosa. Sob um céu sereno, os moradores se reúnem no cemitério de Serenity Falls, um clima sombrio pairando no ar. Com determinação sombria, eles começam a preparar novas sepulturas. A terra fresca, uma lembrança nítida da mortalidade. Cada pá de terra ecoa o medo tácito do inevitável retorno da morte à sua cidade pacífica. Rostos marcados pela preocupação, eles trabalham em uníssono. Uma comunidade unida contra a escuridão crescente. O cemitério, geralmente um lugar de descanso, transforma-se em um palco para uma preparação silenciosa e desesperada. Eles se preparam, o peso de sua tarefa pesado em seus ombros enquanto aguardam o que está por vir. Dentro da igreja, velas tremeluzentes lançavam longas sombras. O cheiro de incenso carregado de emoções não ditas. Os moradores se reúnem, com seus rostos marcados pela dor e lembrança na luz suave e dançante. Uma atmosfera sombria preenche o espaço sagrado enquanto se preparam para dar seus últimos adeus. Eles celebram a vida e a morte. Ecoa a narração, reconhecendo a importância de ambos.
Queda da serenidade. Ricardo observa os moradores da cidade. Uma mudança sutil no ar. Um medo tácito. As rugas se aprofundam. O cabelo fica grisalho. A passagem implacável do tempo acelera visivelmente. Um choque coletivo surge quando os moradores da cidade percebem a verdade horrível. Os olhos de Ricardo refletem uma mistura complexa. Tristeza pela situação deles. Alívio por sua fuga. Ele permanece como uma figura solitária, intocada pela tempestade temporal. Um contraste marcante. O peso do seu conhecimento se instala sobre ele, um fardo pesado em meio ao caos. Ricardo observa os moradores da sua mesa, o aroma de café enchendo o ar. Risos ecoam suavemente enquanto sorrisos se espalham pelos rostos dos moradores da cidade. O café está cheio de vida, um quadro vibrante da revitalização de Serenity Falls. Cada gole de café pontua a observação silenciosa de Ricardo sobre o despertar da cidade. A luz do sol filtra-se através da densa copa quando Ricardo entra na floresta. Uma sensação de calma invadindo-o. Folhas estalam sob suas botas. O único som que acompanha sua caminhada solitária. Uma brisa suave agita as folhas, sussurrando segredos que só Ricardo parece entender. Ele faz uma pausa, fechando os olhos, sentindo o calor do sol em seu rosto e a brisa. Ricardo sorri fracamente. Uma afirmação silenciosa da paz que encontrou neste momento. Ao seu redor, a floresta permanece silenciosa. Um santuário que reflete sua serenidade recém-descoberta. Na casa de Ana à noite, Ricardo chega, com uma expressão que mistura determinação e tristeza. Ana espera, o quarto suavemente iluminado, lançando longas sombras que dançam com despedidas não ditas. Ricardo entra na sala. Seus passos ecoando suavemente no espaço silencioso. Seus olhos se encontram. Um reconhecimento silencioso do profundo impacto que tiveram um no outro. A voz de Ana, suave mas firme, preenche o espaço. Obrigada por trazer a vida de volta à cidade. Um momento comovente paira no ar, carregado de gratidão e do peso de sua iminente separação. Ricardo dirige, deixando para trás as ruas familiares de Serenity Falls. Serenity Falls diminui na distância, tornando-se uma memória. O carro de Ricardo acelera, levando-o para longe de tudo o que ele conhece. Ricardo está sentado sozinho no quarto de hotel pouco iluminado, sombras dançando ao seu redor, seu olhar perdido no abismo da memória. Uma onda de profunda tristeza o invade. O peso de sua ausência é forte em seu coração. Neste momento de reflexão, uma dura constatação surge. A morte, uma verdade inevitável. Uma parte da vida que ele deve abraçar. A luz do sol aquece as pedras antigas, apagando as sombras. Os idosos passeiam, com seus rostos gravados com histórias. Serenity Falls respira novamente. Uma cidade normal renascida. O ritmo suave da vida substitui os ecos da tristeza, os pulsos quadrados com a energia vibrante de um novo começo. Na biblioteca de Serenity Falls, partículas de poeira dançam enquanto um pesquisador explora livros antigos, com os dedos traçando lombadas envelhecidas. Ele encontra a seção de Ricardo, preenchida com documentos que detalham a história da cidade e sua fundação misteriosa. Olhos percorrem páginas amareladas, absorvendo contos do passado, sombras brincando em seu rosto pensativo. A dúvida grava-se em suas feições, enquanto ele pondera a verdade por trás das lendas de Serenity Falls. Será que a história é verdadeira ou apenas uma lenda? He murmurs, lost in thought. A luz do sol banha as sepulturas de Serenity Falls. Cada uma sussurra uma vida vivida, uma história terminada.
Uma vista panorâmica do cemitério, onde o tempo para, refletindo sobre a beleza fugaz da vida. A cidade aprendeu a valorizar cada momento, gravado em pedra e memória. Cemitério de Serenity Falls. Um campo tranquilo e ensolarado onde histórias de vida e morte se entrelaçam. As memórias das ações de Ricardo despertam neles um lembrete de seu profundo impacto em Serenity Falls. Seu legado, gravado em seu coração, serve como um farol na igreja pouco iluminada, alterando para sempre o seu destino. Um pico de montanha majestoso banhado pelo sol, com vista para a extensa cidade de Serenity Falls abaixo. Um monumento brilhante, uma homenagem a Ricardo. Ergue-se orgulhosamente contra o céu azul claro. A superfície polida do monumento reflete a vista panorâmica. Uma visão de tirar o fôlego. Nuvens derivam preguiçosamente, lançando sombras fugazes sobre o monumento e a cidade. O ar está fresco e limpo, carregando o cheiro de pinho e flores da montanha. A casa de Ana permanece imóvel, um museu congelado no tempo, sob o manto da noite. Ecos do passado pairam no ar, contos da cidade e seus segredos ocultos. Cada quarto sussurra histórias esquecidas. Uma história preservada se revelando. Sombras dançam, sugerindo mistérios ocultos dentro das paredes. A casa respira, um testemunho silencioso do legado duradouro de Ana. A luz do sol banha a estrada de Serenity Falls, lançando longas sombras sobre uma estrada repleta de histórias não ditas. Serenity Falls, uma cidade que parece tranquila, esconde uma complexa teia de segredos e passados não resolvidos. O ar está espesso de antecipação, enquanto uma detetive começa a desvendar as narrativas ocultas da cidade. A história de Serenity Falls continua, prometendo reviravoltas à medida que a detetive investiga mais a fundo. A luz do sol entra na abandonada e secreta laboratório. Poeira dançando no ar. Equipamento arruinado espalha-se pelo chão. Restos de uma ambição esquecida. Frascos rachados e máquinas destruídas sugerem o caos que se desenrolou. Sombras se alongam, obscurecendo os segredos outrora guardados nestas paredes. O sonho da imortalidade jaz enterrado sob os escombros, perdido para sempre. A natureza reivindica o espaço, um testemunho silencioso da marcha implacável do tempo. Sob o sol brilhante, a praça da cidade pulsa com vida. Um quadro vibrante do ritmo diário de Serenity Falls. A cidade pulsa com um batimento cardíaco coletivo, abraçando todo o espectro da existência, alegrias entrelaçadas com tristezas. Serenity Falls se destaca como um farol, uma cidade que aprendeu não apenas a viver, mas a realmente abraçar a mortalidade. Sob luzes fracas, o Departamento de Polícia de Serenity Falls prende a respiração, um palco silencioso para histórias não ditas. Um novo xerife entra, sua presença cortando o ar espesso de expectativa e mistério. Seu olhar percorre a sala, absorvendo cada sombra e segredo, uma promessa silenciosa de proteger. Um brilho determinado surge em seus olhos, refletindo o peso da lei que ele jurou defender. Ele está pronto, um farol de justiça contra a escuridão crescente que ameaça Serenity Falls. O destino da cidade repousa sobre seus ombros, uma promessa silenciosa de proteger suas verdades ocultas. A nova lápide brilha, marcando o fim da vida e o começo de uma história. Uma brisa suave agita-se, trazendo uma paz tranquila à cena. A luz do sol aquece a pedra, uma testemunha silenciosa das memórias. O cemitério está calmo, um lugar de reflexão e lembrança. A natureza observa o lugar, a vida entrelaçada com a perda. A câmera recua lentamente, revelando a beleza tranquila de Serenity Falls ao longe. Serenity Falls permanece serena,
intocada pelos mistérios que pairam na cidade próxima. Uma vista panorâmica se revela, justapondo a calma da natureza com o enigma da cidade. A distância enfatiza os segredos da cidade, onde os ecos da escuridão podem soar.